para você uma excelente segunda-feira para todos vocês, que Yahushua possa iluminar a todos vocês e vocês que nos acompanham. E nós estamos aqui, firme e forte, para levar a palavra para todos vocês, tá bom? Gente, hoje eu trouxe esse banner novamente aqui. Talvez muitos de vocês vão se espantar por ter colocado esse banner aqui, mas é proposital, né? Nós não estamos mais utilizando ele porque a gente aprende, né? A gente vai dando umas cabeçadas aí na vida e a gente aprende. Bom, hoje eu vou falar sobre os clãs dos Anunnakis. O que tem a ver os clãs dos Anunnakis com esse banner aqui, ó, que está aqui atrás, esse leão que está aqui atrás, a qual eu já fiz, começamos o nosso canal com esse leão aqui, esse leão que tem uma figura muito forte. E aí nós fomos atrás de pesquisas, né? Fomos caminhando, né, com as pesquisas, e hoje eu vou trazer para vocês os clãs dos Anunnakis. São 4 clãs dos Anunnakis. E basicamente vocês vão ter que pesquisar junto comigo, que eu também pesquisei e fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Porque a gente tem ouvido falar, você, eu, nós temos ouvido falar sobre a Suméria, né? Sobre os Anunnakis, sobre a Tartária, sobre a Atlântida. Você tem ouvido falar e ninguém está fugindo disso aqui, não é verdade? Então eu fui atrás de algumas informações. Eu estou fazendo uma retirada, ó, tá vendo? Eu não vou utilizar mais esse cartaz, esse leão. Adeus, leão, ó, leão, adeus, ó. Eu não vou fazer mais, não sobre o nome de Yahushua, tá? O nome de Yahushua é muito importante. Nós vamos deixar só o nome de Yahushua, tá? O nome de Yahushua, a gente vai tirar essa figura do leão aqui e vamos deixar só o nome de Yahushua aqui para todo mundo ver, ok? Futuramente nós vamos deixar aqui esse banner, que vamos usar ele mais. Eu quero falar sobre a figura do leão, e nós vamos saber já o porquê de eu ter tirado esse banner, né, essa figura do leão das nossas comunicações. Então vamos lá, tá preparado? Esse é o canal DRM. Sei que você gosta desse canal. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós vamos falar algo que talvez você não tenha ouvido falar por aí. Algo muito importante. E vamos começar com essa figura aqui, ó. Vou me diminuir, como sempre, né? E vamos começar com essa figura aqui, ó. Os clãs dos Anunnakis, né? A expedição Nephilim. Nós temos aí 4 figuras, 4 animais que representam essa figura. Olha só que coisa interessante, né? Bom, gente, vamos começar contando a história. Lá do outro lado está o Asmodeus, né? O Asmodeus, inclusive tem um filme, né? É um filme aí muito... Como é que é o nome do filme? Tem um filme aí que mostra esse deus dos Anunnakis, né? Vamos lá! Vamos tentar mostrar um pouquinho para você como chegamos a essa conclusão. E vai tirar muitas dúvidas de nós, todos nós, você que está seguindo aí a Yahushua, vai tirar muitas dúvidas, porque nada do que foi será de novo do jeito como já foi um dia. O que acontece, gente? Né? Primeiro a gente vai ler para você e depois a gente vai dar uma explicação plausível, né? Aí eu vim vindo, né? Eu vim pesquisando, tá vendo aí? Eu fiz esse cartaz, esse banner, e eu vim dando uma passadinha, né? Então eu cheguei nessa conclusão aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui foi extraído do Asmodeus, o nome do filme, né? Essas informações foi extraída do Google, tá? No link eu coloquei lá os quatro animais dos clãs dos Anunnakis. Suméria. A Suméria, ela existiu muito antes do que nós chamamos Babilônia. A Suméria existiu muito antes do que nós chamamos Babilônia. Suméria, Atlântida, Tartária, são tudo reinos da pré-história, antes da história, né? E são reinos bem antigos, pouco falado. Presume-se que Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele teria acesso às tábuas da Suméria. E de lá da Suméria ele teria teria retirado os contos
da criação do mundo. E inteligentemente, Moisés havia omitido, né, e escondido algumas informações que deveriam estar para todos nós sobre os Anunnakis. Quem eram os Anunnakis? Quem eram esses seres que as pessoas têm tanta interrogação, né? E tem um montão deles que são falados aí sobre a história dos clãs dos Anunnakis, e é isso que nós vamos falar. E esses clãs vão falar sobre os 4 animais, né, utilizados por esses clãs, que significavam um período, uma era. E como os sumérios, eles foram, os hebreus tomaram muitas coisas dos sumérios, então a gente vê que a história dos hebreus, paz meus senhores, quem são os povos hebreus? Os descendentes de Jacó, a história do povo hebreu, eles tiraram adorações, é isso que você está ouvindo, adorações das religiões ou das adorações do povo do Sumério, das tábuas da Suméria. E nós vamos falar sobre ela aqui agora. Né? Vamos tentar explicar isso da melhor maneira para você entender. E nesses 4 clãs, inclusive, tem a serpente do Éden. A serpente é um dos animais. Inclusive, nós falamos muito de serpente aqui, né? Serpente está ligada a serafins, tá, pessoal? Serafins eram os anjos serpentes, ok? O cordeiro, que é uma ovelha, né? Uma ovelha, esse tipo de cordeira. O leão da tribo de Arrodá. E o touro. O touro, você sabe que é aquela adoração que o povo ia fazer quando eles foram cativos ao Egito, né? O povo hebreu queria sair para prestar culto a Deus. Mas qual era esse Deus que o povo estava reclamando para pedir para prestar culto? Não era o autor da nossa criação, chamado Yahweh. O primeiro Deus que eles adoraram era o touro, né? Que era o tourinho de ouro que eles fizeram. E vocês que já leram a Bíblia sabem do que eu estou falando, que não é mentira. O povo hebreu começou a adorar o touro. Quando Moisés desceu do monte com o mandamento, os 10 mandamentos, o povo tinha juntado todo o ouro e feito um touro, um bezerro de ouro. E esse bezerro não foi à toa. Esse bezerro foi porque eles adoravam e tinham na sua adoração os rituais dos sumérios, pessoal. É verdade. E eles faziam também sacrifícios de criança para Moloque, né? Que Moloque, naturalmente, também estava dentro da Suméria. Olha só que coisa interessante, né? Por isso que o Moisés falou, não terás outros deuses diante de mim, porque esse sumério, as ideias do sumério foram seguidas pelo povo. O povo hebreu é novo, pessoal. O povo hebreu é muito novo no mundo. Então tem muita história para frente que a gente não conta. E aí hoje o canal DRM vem trazendo um pedacinho dessa história para vocês prestarem atenção, e nunca é tarde para a gente começar a abrir o olho. Na verdade, eu já sabia que a gente não tem que adorar imagem nenhuma, que o templo somos nós. A nossa cabeça, o nosso cérebro é a morada do Pai. E a gente, quando ele diz não terás outros deuses no céu, na terra e na água, é porque ele não quer que você adore imagem nenhuma. E essas imagens representam essas 4 imagens, touro, serpente, cordeiro e leão. Paz, meus senhores, que está dentro dos rituais das igrejas evangélica, católica e dentro das crenças do judaísmo, dos judeus. Na verdade, eram as adorações dos sumérios. Olha só, olha que fato interessante. Você pode buscar, aí está aí as expedições Nepilim, vocês podem buscar essas informações. Vamos lá. O touro ápis, a serpente do Éden, o cordeiro de Deus, e o último que eu tirei aqui, o leão da tribo de Judá, os clãs Anunnakis. Vamos lá. Para apresentar a vocês a nossa logomarca, vos convido agora a analisarmos as seguintes passagens. O touro ápis é majestoso como a primeira cria de um touro. O touro é adorado pelos gregos, tá, pessoal? O nome Deus, não cai para trás, não.
o nome Deus, o Deus para os gregos é um minotauro, é um homem, metade homem, parte do corpo homem e cabeça de um touro. Você já ouviu falar do minotauro? Já ouviu falar? Então, eu vi muito minotauro na história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem é do meu tempo aqui sabe disso, né? Tinha uma passagem lá chamada O Minotauro. E o minotauro, ele parece que ele foi preso, jogado num labirinto. Todas as pessoas que caíam nesse labirinto, o minotauro, uau, traçava ela. Mas vamos lá, vamos nessa história aqui para você entender o teor do que eu estou falando para vocês. Como nós fomos enganados, gente. Como nós fomos enganados por muitas informações que não condizem, né, com aquilo que você acredita, né, com essa ideia de religião que muitos evangélicos pensam, não, porque os hebreus ou judeus, não, eles são o povo do Pai. Vai vendo isso aí, ó. Os escribas foram muito inteligentes, então eles mudaram muitos dos contos que tinham no mundo para a história deles, de história de domínio deles. Mas vamos lá, vamos lá. Então o touro ápice, né? Ele é majestoso com a primeira cria de um touro. Seus chifres são chifres de um boi selvagem, com os quais ferirás as nações até os confins da terra. Assim são dezenas de milhares de Efraim. Efraim é uma das 12 tribos de Israel. Assim são os milhares de Efraim, ou milhares de Manassés. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 17. Deuteronômio 33, 17 está falando que os Efraíns, está vendo assim, ó, assim são dezenas de milhares de Efraim, da tribo de Efraim. Então eles já tinham no DNA a adoração do touro, gente. Olha só que coisa interessante, né? Abaixo da borda, ao seu redor, havia figuras de touro, de 5 em 5. De 5 em 5 centímetros, os touros foram fundidos em 2 fileiras, numa só peça com um tanque. Está escrito em Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 4, eu não vou abrir, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Você pode pegar depois e vai lá na Bíblia e procura lá em 2 Crônicas, que está escrito assim, ó, figuras de touro de 5 em 5 centímetros, os touros foram fundidos em 2 fileiras numa só peça. Ou seja, o povo, as tribos, adoravam já naquele tempo o touro. Por isso que eles adoravam o touro. Por que o deus Apis fugiu, se o touro não resistiu? E por que o Senhor o derrubou? Em Jeremias 46, 15. Então aí já está a primeira pista da adoração ao touro, né? Por que o povo de Israel queria sair para o Egito, queria sair do Egito? Eles não tinham povo, eles não tinham terra, eles eram nômades. Então eles queriam sair, mas eles eram um povo escolhido do Pai. Mas eles estavam adorando o clã dos Anunnakis, que eram seres que já estavam aqui na Terra muito tempo antes e que já tinham feito suas religiões, pessoal. Isso era um povo muito avançado. Você acha que é à toa que os cientistas estão escavando hoje buraco em tudo quanto é canto do mundo? Não é não, gente. É para procurar essas informações, principalmente da Suméria. Aí nós temos aí Ratanabá e outras cidades mais. Aí você tem a Tartária. Eles vão começando a futucar. E as tábuas da Suméria, que ela é muito mais antiga do que a Bíblia do João Ferreira de Almeida. É a Bíblia que você lê aí. As tábuas da Suméria, muito mais antiga. E os egípcios, eles tinham o contato com os Atlantes, porque a Atlântida afundou e a Suméria congelou. É isso que eu estou falando para você, ficou congelada. Tem muita história para contar para vocês, gente. Tá sendo bem fácil aí? Gente, eu estou só falando o grosso, tá? Aí vocês vão, eu vou puxar aquela linhazinha e aí vocês vão atrás de toda a informação, porque tem muita informação para vocês, muita informação. Aí vamos lá, falamos sobre o primeiro animal, né, que é o touro. O touro na Grécia se chama Deus. Então aquele minotauro, inclusive na Argentina, há pouco tempo, fizeram um mergulho e encontraram uma estátua do minotauro dentro do mar. E eles foram lá ver por que aquela estátua estava lá. Então já tem um indício fortíssimo de que eles adoravam o touro, né? O povo hebreu, o primeiro bicho, o primeiro ser que o povo adorou
era o touro. E eles faziam menção disso a Moloque, já que o povo, os egípcios, não adoravam os deuses sumérios. Os egípcios adoravam os atlantes, os deuses da Atlântida, que aí já é um outro barato que nós vamos falar para vocês aqui, vamos contar um dia aqui para todos vocês. A serpente do Éden. A gente vê muita história da serpente, não é isso? Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o seu Deus tinha feito. E essa disse à mulher: eis assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vamos lá, vamos seguir aqui de lado, no dia em que ela comerdes, morrereis. Por quê? Porque Deus sabe que no dia que dela de comer se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Porque no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos abrirão e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Essa passagem está no livro de Gênesis, capítulo 15. Serpente é descendente dos serafins. Os anjos serafins eram serpente abrasadora. E está ligado muito àquela história de Números 21, a qual eu já li para vocês aqui sobre a serpente que picaram o povo hebreu. Agora você já vai começar a entender por que as serpentes picaram ele no meio do deserto. Porque eles eram adoradores dos deuses Anunnaki. Aí tem um mais forte, o Cordeiro de Deus. Olha que nós falamos, e até eu falo bastante, o Cordeiro de Deus. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará o Senhor uma ovelha, uma cabra do rebanho, como oferta de reparação. Em favor do culpado, o sacerdote fará propiciação pelos seus pecados. Então, é esse ato, esse rito de fazer sacrifícios. Escute o que eu estou te falando. Esse ato de fazer sacrifícios era um ato dos sumérios. E esse ato do Cordeiro de Deus era um sacrifício oferecido a um Deus. Que Deus é esse que você tem que matar para derramar sangue? Olha só, hein? Vai vendo essa história e aonde Yahushua, ele entrou no meio desse povo para acabar com o Deus e os deuses desse povo. Porque esse povo, o povo hebreu, era o povo descendente de Abraão. Mas Abraão também foi enganado. E o povo hebreu também foi enganado pelos clãs dos Anunnaki. Como hoje o clã do Anunnaki está enganando muitas pessoas ainda, principalmente evangélicos, católicos, espíritas. Eles só desfizeram a religião dele e transformaram em outra, em adoração a Meca. Aquela pedra Caaba, também aquela pedra preta, quadrada. Denilson do céu. Como é que você tem essas coisas, Deus? Como é que você consegue ver essas coisas? Gente, vocês vão ter que ler como eu estou lendo. Eu estou falando bem facilzinho para você, mas tem muito mais coisas para você. Então nós já falamos do touro, já falamos da serpente do Éden, que é eles colocam isso como uma enganação. Já falamos sobre a serpente no deserto, né, o cordeiro, e aí falamos sobre o Cordeiro de Deus, e por último nós vamos falar do leão da tribo de Arudá. Ok? Aí, ó, em Levíticos 5, capítulo 5, versículo 5, 6, essa foi a determinação para o povo que seguia, o povo hebreu, que seguia as leis de Yahweh. As leis de Yahweh foram todas transformadas nas leis dos sumérios, pessoal. Essa é a verdade. Ou Moisés, inteligentemente, pegou a lei do sumério e transformou com um jeitinho, porque Moisés, ele, no fundo, ele acabava adorando um desses clãs aí, tá, pessoal? Essa é a realidade. Claro que Moisés, depois, ele teve um encontro com o pai. O pai depois acordou Abraão. O pai revelou para ele que o Yahushua, que na verdade era o Yahushua que estava falando com todos eles, falou, ó,
não façais, não praticais essas adorações que vocês estão fazendo. Por isso que nós falamos sobre a Torá escrita por Moisés, porque muitas daquelas leis foram tiradas das ordens dos sumérios, pessoal. Essa é a pura realidade. Depois viu um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Cercado pelos 4 seres viventes. Quatro seres viventes. E ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Vai vendo, hein, pessoal? Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Claro que a gente sabe que o nome não é Jesus, né? É Yahushua. Então, à medida que a humanidade foi caminhando para o fim, o pai, o Satanás, ele com a sua corja, e Terron, todo mundo, eles têm tentado enganar as pessoas através da religião, através até de um falso judaísmo, através de um falso cristianismo, através de um falso catolicismo, através de uma falsa religião, através de um falso espiritismo, budismo, né? Os maçons, né? os Rosa Cruz, né? E todas as entidades ou religiões, né? Que professam fé em algum Deus, e todos eles, paz, meus senhores, estão inteiramente ligados ao clã dos Anunnakis. Beleza? Beleza? Então não tem mais coisa aqui, não sai não. Não sai daí não, por favor. Fica aí, vamos lá. Leão de Judá. Vamos lá para o leão de Judá. Judá é um leão novo. É o mais recente de todos esses clãs de adoração. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa como um leão. Ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Gênesis 49:9. Inclusive, Judá, um dos filhos de Jacó, ou Yahudá, um dos filhos de Jacó, a maior bravura dele foi matar um leão. Você sabia disso? O Judá, o filho de Jacó, ele matou um leão. E isso está no apócrifo. Você vai ter que ler o apócrifo para você entender isso aqui. Então, dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Em uma análise rápida e objetiva, o que se poderia dizer que todas essas passagens têm em comum? Além de, claro, de serem que todas essas passagens são bíblicas, ou além de serem todas referências direta ou indireta ao Deus bíblico. Além, é claro, dos textos serem escritos em parábolas, fábulas, afinal, todos se referem a animais. Então, todos esses textos que eu li aqui em cima se referem a animal. Serpente, touro, leão e cordeiro. Serpente, touro, leão e cordeiro. O clã dos Anunnakis, o clã da Suméria, o clã que os hebreus pegaram a história, transformaram, mudaram a sua história, agora como tiveram ideias para fazer tão grandes mudanças e enganar tantas pessoas durante muitos anos. Só que a Bíblia fala que não há nada oculto, as Escrituras, na verdade, não há nada oculto, que a Bíblia é uma palavra inventada também, que não venha a ser revelado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. E agora eu coloquei a pulga atrás da tua orelha, né? Ô, Denilson, caramba, que informação, hein? Que informação é? Essa informação, ela é muito forte, ela é muito atual, e eu creio que vocês vão entender a mensagem nesse vídeo. Olha aí, ó. Amigos, vos digo que sem parcimônia, que é uma coisa que essas passagens têm em comum, o que certamente os estudiosos, teólogos, bibliotecários, talvez, ou bem provavelmente, não costumavam a fazer é associações, todas elas como fazem referência a clãs Anunnakis. Todas essas passagens bíblicas que eu li agora ali faz referência a clãs e Anunnakis, ok? Quem eram esses Anunnakis? Esses eram, na verdade,
naquilo que nós sabemos que foi os seres que abandonaram o Altíssimo, os Elohims da criação que abandonaram o Pai. E aí eles se voltaram contra o Pai. Enil, senhor do comando, adotou o touro como símbolo do seu clã. Por isso que o povo hebreu adorou o touro no deserto. E as referências desse animal estão todas na mitologia. Além da Bíblia, o sagrado touro de Ápice dos egípcios, os minotauros gregos, os bezerros dourados hebreus, além da vaca sagrada cultuada pelo povo da Índia, é uma referência a Enil e seu clã, que indiretamente Enki é considerado o pai da humanidade, senhor da terra. Isso tudo são da Suméria, pessoal. Enki é considerado o pai da humanidade, senhor da terra. Escolheu como símbolo a sua grei, o animal que, em teoria, foi o primeiro ser vivo que seu sogro Alalu encontrou ao pisar pela primeira vez em nosso planeta azul, e que oportunamente foi símbolo da tentação que fez a humanidade cair na desgraça. A cobra, a serpente, ok? Você vai vendo aí que tudo tem um significado. Denilson, e isso está na internet? Isso está na internet. Agora, se você procurar, você vai encontrar. A primeira vez que o nosso planeta azul, e que oportunamente foi o símbolo da tentação que fez a humanidade sair das graças de Deus pela desobediência. O rebelde ambicioso Marduk, auto-intitulado conquistador do mundo, fora responsável por desencadear uma das maiores catástrofes do mundo antigo, que veio a culminar na extinção de toda a civilização na Suméria. Seu símbolo era o cordeiro, o carneiro, equivalente a um cordeiro adulto, o mesmo do zodíaco, e não por acaso um símbolo referenciado exaustivamente tanto no Antigo e no Novo Testamento da Bíblia, né? Considere-se sobre isto mais especificamente. O filho mais velho, o Enil, sucessor direto no seu trono, Ninurta, ostenta um grau hierárquico idêntico ao do seu pai, ficando abaixo apenas a respeito, reconhecendo como primeiro comando da armada real do Enil, fora responsável pela cunhagem do termo bíblico de Senhor. Lembra da palavra que está escrita na Bíblia, Senhor? Então, ela é uma réplica do termo lá das tábuas da Suméria. Senhor dos Exércitos. Lembra dos seus exércitos na Bíblia? O Senhor dos Exércitos é uma referência a um desses clãs dos Anunnakis. Olha que coisa. E também o Niruta, o verdadeiro dono do título de Leão de Judá. Tanto que o leão é símbolo de seu clã. Tanto que Gilgamesh, o lendário rei sumário, dizia ser 3/4 do Anunnakis, que fora retratado em alguma estrela e escritura segurando um leão adulto, tal qual um pet. E havia também Hércules, semideus, que provavelmente foi inspirado na história de Gilgamesh e que também tinha relação com um leão. O leão. Aí tem a foto do clã, o clã dos Néfilins, que faz menção a esses 4 animais. E esses 4 animais estão no Velho Testamento e está até a morte do Messias, chamado Yahushua, que eles chamam de o Cordeiro de Deus. Agora você entende por que eles falam que ele é o Cordeiro de Deus. Tem até música na igreja, ele canta, né? Ele é o Cordeiro de Deus, com seu sangue nos abriu a porta. Jesus deu a sua vida. Então essa música, esse hino é cantado dentro das igrejas evangélicas, mas eles nem sabem por que estão cantando aquilo ali, cara. E aí você vê que todo esse ritual, até para a morte do Messias, foi uma tradição da idolatria do povo hebreu, o povo que o Pai escolheu, porque ele disse, não terás outros deuses diante de mim, não farás escultura nenhuma que há no céu, nem na terra e nem no mar. E aí você vê que hoje, graças ao Pai, nós abrimos os olhos para poder mostrar para vocês a verdade. É porque a gente está falando da verdade, né? E a verdade, eu estava querendo ver um meio de eu poder falar isso tudo com vocês, não numa live, mas mostrar através de slide para vocês, onde nós buscamos essas informações. E aí você pode buscar os livros, tá?
os livros da Suméria. Agora vamos falar algumas preciosidades, né? Esse filme Asmodeus é um filme que todo mundo deveria ver, né? Esse filme foi muito cogitado aí. E esse filme é muito bom, que mostra muitas coisas, né, de um Deus criador. Só que vocês têm que entender o seguinte, gente, olha só. Quando o pai fez Adão e Eva, já existia uma primeira criação aqui na Terra. O que, Denilson? Já existia uma primeira criação. O pai pegou Adão e Eva para ele, o pai, né, colocou Adão e Eva num protótipo do planeta, né, de uma dimensão chamada paraíso. E lá ele colocou como se fosse um teste para esse ser que ele criou da Terra, como a primeira criação também. E aí, esse ser que foi colocado lá, infelizmente, ele se contaminou. Esses mesmos Anunnakis, eles conseguiram derrubar esse ser que o nosso pai colocou lá através da tentação. Através da tentação, o pai, ele provou que o homem, que é a última e a maior criação do pai, segundo as nossas informações, o homem é a criação mais importante do pai, mais do que esses Anunnakis, mais do que esses semideuses, né? Esses seres se julgaram superiores, acharam que não tinham mais vínculo com a luz e resolveram se unir às trevas. E aí formaram essa grande confusão que nós temos hoje no mundo, que as pessoas nem sabem mais que eles existem, né? Que são os marcianos, são os draconianos, são os reptilianos. Gente, cara, e aí o pessoal está falando tudo de disco voador, né? Que tudo vem lá de cima, que os discos voador, os seres de outro planeta, são várias raças de planeta. Tá todo mundo aqui, tá embaixo, tá dentro da Terra. Tá dentro da Terra, tá dentro da Terra. Tá lá embaixo e eles criaram religiões inteligentemente, porque são seres avançadíssimos, para poder enganar, criar uma cortina de fumaça, criar a ilusão para as pessoas. Porque eles sabem que nós somos pessoas que nos iludimos facilmente. A mesma coisa aconteceu com Eva, a mesma coisa aconteceu e vai ser acontecendo. O único que venceu tudo isso foi o chamado Yahushua HaMashiach. Ele venceu essa corja toda aí. Todos eles. Yahushua venceu todos eles. Botou eles, no bolso. Por isso que nós temos que amar Yahushua. Yahushua HaMashiach. HaMashiach, que é o Messias e Yahushua. Ele lutou. Quando ele falou assim para os fariseus lá, raça de víbora, ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia quem eram os seres que estavam aqui, dominando esse clã, essa terra. O negócio é mais sério do que nós estamos pensando, gente. O papo é muito mais sério. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vou voltar aqui para vocês, vou mostrar alguns itens, né? Nós já estamos bastante tempo, bastante avançado. Eu vou lendo, depois eu explico para vocês que são vários resultados que eu fui perguntando ao Google, tá? É o Google que você tem na Bíblia aí, ó. Vamos lá. Aí, ó, o primeiro, eu perguntei o seguinte, né? Quem foram os Anunnakis aí? Anunnaki, tem uma inscrição deles aí, tá vendo? Literalmente, filhos de Anu, cujo significado pode ser entendido como descendência da realeza ou prole do príncipe, ok? São um grupo de divindade suméria, acádia e babilônica. Então eles estavam muito antes aqui da criação do Adão e Eva, hein? Pode ter certeza disso. Pessoal também, ó, quem é Enki na Bíblia? O Enki era o nome do filho é Prometeus, o nome do filme. Ainda bem que eu li aqui, né? O nome do filme, aquele filme que você vê com aquela cara lá, é Prometeus. Vejam esse filme, porque ele fala dos Anunnakis, né? O Prometeus, que roubou o fogo dos deuses para governar os seres humanos. E será que seja o Prometeus, hein? Pode ser o Lúcifer, pode ser também. E outras palavras, o Deus outra palavra, que deu à humanidade os potenciais mesmo que os deuses, os saduceus e um dos símbolos mais antigos. Você sabe que tem os saduceus, os heteus, os aveus. Tá tudo na Bíblia esse povo aí, viu, pessoal? Quem é o Deus do Sumério? Os sumérios tinham 4 divindades, essas que eu estou falando para você. As 4 divindades, que é os 4 clãs, que é o touro, o cordeiro, a serpente e o leão. Esses quatro clãs eram os deuses dos sumérios, né? Então esses 4 tinham 4 divindades fundamentais, conhecidos como deuses criador. Esses deuses eram o deus do céu, a deusa da terra, o deus do ar
e o Deus da água. Céu, terra, ar e água eram considerados 4 componentes mais importantes do universo. Vamos lá, vamos continuar. Quem veio antes dos sumérios? Acredita-se que antes dos sumérios chegaram na Baixa Mesopotâmia, foi ocupada pelos Ubaídas, um povo que não pertencia ao grupo semita. Semita vem de Sem. Para quem tem interesse em pesquisar sobre esse povo ubaidiano, foi muito importante, com certeza foi responsável pelo alicerce da civilização da Suméria. Então a Suméria ainda copiou de outro povo, né? Um copiando o outro. Vamos lá. O que diz nas tábuas da Suméria? Olha aí, ó. Enil tornou-se adversário do homem, e a tábua da Suméria menciona que os homens serviam aos deuses e passavam por muita dificuldade e sofrimento. Basicamente, né? Basicamente aquela história do povo hebreu no Egito, né? Que é contado para todos nós. O que vem antes da Gênesis? Pentateuco é uma expressão grega que significa 5 rolos ou livros, que compreende na Bíblia Sagrada os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, a origem, Êxodo do Egito, Levítico dos levitas e sacerdotes, Números, recenseamentos, né, dos hebreus, e Deuteronômio, a segunda lei. Esses são os livros, 5 livros, né, da Bíblia. São os primeiros 5 livros. Quem é o deus Marduk? Em divindade babilônica era filha e também denominado de Enki e Dunkina. A cidade com esse nome dedicava seus primeiros 12 dias de cada ano festejando o Criador do Universo. Também podia ser chamado de Merodach e Bel, que significa Senhor, aparecendo com este nome na Bíblia. Então o nome Senhor que a gente vê na Bíblia, né, quando as pessoas têm referência Senhor e servo, gente. A palavra servo, né? Eu sou servo do Senhor. Você que é evangélico, que usa essa palavra, eu sou servo do Senhor, você está blasfemando contra o Criador do céu e da terra. Servo quer dizer escravo. Yahweh não criou escravo. Yahweh criou filhos. Nós somos filhos. E o que escravidão foi o que esses Anunnakis, foi o que esse clã está fazendo até hoje com a humanidade. É muito forte o que eu estou passando para todos vocês aqui, ó. Mais uma informação. Quem foi os sumérios na Bíblia? Os sumérios foram um dos primeiros povos a habitar Mesopotâmia. Ficaram conhecidos pelo desenvolvimento da primeira forma de escrita na humanidade. Então eles desenvolveram, né? Não foram os escribas, fariseus que inventaram a escrita, foram os sumérios. E os sumérios ficaram conhecidos como um dos primeiros povos que se estabeleceram na Mesopotâmia e por desenvolverem as primeiras cidades dessa região. Lembrando a todos vocês que todos esse mapa que você vê aí nos enciclopédias, todos eles foram mudados, gente. Eles mudaram tudo. Eles mudaram tudo e eles não falam que as terras além do domo, elas foram congeladas. Essas terras que foram congeladas foi porque essa civilização que eu estou te falando existia. E eles, até hoje, exercem o domínio sobre a espécie humana, sobre todo ser humano. Criaram um labirinto que é incluído sistema religioso, sistema político, sistema acadêmico e o sistema financeiro. Financeiro, político, acadêmico e religioso. Esses 4 sistemas, você está preso dentro dele. Você está preso dentro desse sistema. E para você sair desse sistema, você tem que descalcificar uma coisa chamada glândula pineal, que é a glândula que faz com que você quebre o tabu da realidade. Você tem que descalcificar a glândula pineal. E o que esses povos fizeram? Eles envenenaram as águas. Eles envenenaram os alimentos. Porque você comendo o alimento, esse alimento que eles apresentam, que todo mundo come eles, de alguma forma ou de outra, né? Seja qualquer alimento que você está comendo hoje industrializado, você está comendo uma calcificação para a sua glândula pineal. Consequentemente, eles não querem nunca que você, eles chamam vocês de cordeiro, de povo, né? De gado, cordeiro, tudo povo de abate, né? Vocês têm que trabalhar para eles, ser escravo deles. Já parou para pensar para onde vai todos esses impostos que você paga? Já parou para pensar? Não? Nunca parou não?
Pois é, os dízimos que você dá na igreja vai para os bancos. De onde vai para esse dinheiro dos bancos? Para quem? Quem se beneficia com esse lucro todo? Quem é? Hein? O que você acha? Hein, pessoal? Vamos lá. Vamos terminar já, pessoal. 40 minutos. Hoje foi um pouquinho longo, tá? Os sumérios eram um povo que se estabeleceu na Mesopotâmia a partir do ano 5000 a.C., sul da região. Eles foram considerados o primeiro povo a se fixar uma forma secundária na fundação das sociedades, das cidades, e atribuiu-se a eles grandes construções e as invenções. Qual o povo mais antigo do mundo? Os aborígenes australianos, né? Lembra dos aborígenes? Você pode pesquisar sobre ele. Um estudo revelou que os aborígenes australianos são as civilizações mais antigas do planeta e os seus ancestrais têm cerca de 75 mil anos, segundo a informação deles aí. Qual é a primeira data do mundo? 3100 antes do Messias, antes de Cristo. Não há um que possa ser considerada a mais antiga, todas, já que as datações não são confiáveis, mas em geral considerava-se no ano 3100 a.C. a 5100 anos como a data inaugural do uso da escritura, né? Do uso da escritura na região do mundo. Bom, gente, esse aqui, né? A Bíblia não está organizada de maneira cronológica, claro, corretamente. O primeiro livro deveria ser o livro de Jó, né? Mas é possível realizar a sua leitura de tal maneira que pode ser interessante, principalmente aqueles mais interessados na história do mundo, ler a escritura dessa maneira com base nas tentativas de estudiosos de aproximação entre o texto e o contexto histórico. Espero que esse vídeo possa ter traduzido para você algo benéfico, tá, pessoal? Então, o clã dos Anunnakis, eles estão em pleno vapor hoje, quando você adora essas 4 figuras, e até a Bíblia também faz uma alusão a eles. Inteligentemente, eles omitiram isso, por isso que a Igreja Católica ela é tão diferente das outras igrejas, mas ela é a mesma, ela é a mãe de todas as igrejas. Esse é o canal DRM, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, e ainda hoje, teremos uma live para trazer mais informações para você, tá bom? Um forte abraço, um ótimo dia, e até hoje, às 19h15. Tchau!